Terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Terça-feira explosiva, o dia que certamente ficará marcado na vida dos brasileiros. Muita coisa aconteceu no dia de hoje, vocês bem sabem disto. Não somente o início do julgamento sujo, porco, imundo, né, contra o núcleo 1, que inclui Jair Messias Bolsonaro, quanto também por conta do depoimento do ex-assessor daquele ministro, Eduardo Tagliaferro, lá na Comissão de Segurança Pública do Senado, presidido por Flávio Bolsonaro. Nós vamos falar disto tudo, evidentemente, até porque não tem como fugir desse assunto. A vida dos brasileiros está nas mãos das decisões que sairão disto tudo. Por quê? A justiça brasileira foi sequestrada, né? Por isto, esse julgamento contra Jair Bolsonaro e os outros 7 réus pode sim enterrar a democracia no Brasil. Já foi enterrada, já não existe mais democracia no Brasil. Mas se conseguíssemos ou se conseguirmos reverter de alguma maneira, ou parar, brecar, impedir que continue, pode ainda haver uma luz no fim do túnel, com certeza. Fato é que Brasília começou o dia de hoje num ambiente aí sombrio, todos muito tensos, mesmo a ala de esquerda, jornalistas de esquerdas, estavam ansiosos, com a convicção e a certeza do resultado, sim, mas ansiosos porque, afinal de contas, esperaram muito por esse dia, imaginando, quem sabe, finalmente agora poderemos dar o troco e mostrar que o Inácio não foi o único a ser preso. Só que milhões de brasileiros, a grande maioria da população, diga-se de passagem, já estava esperando por esse julgamento muito parcial e comprometido. Só que o que se viu foi pior. Foi um espetáculo político que afronta o Estado de Direito, como eles gostam de dizer. Aquele ministro, o sancionado, em uma fala de abertura que pareceu muito mais uma peça aí de marketing político, né, para a imprensa mostrar ele, o grande ator, né, o principal ator, diretor, ele foi tudo. Então fez ali uma abertura de um ato de justiça inexistente, né, gastou boa parte do dia tentando reescrever a história dos últimos 7 anos, né? Ele não falou aos réus, não falou ao tribunal, falou à opinião pública, tentando impor ali uma narrativa de que houve sim um golpe contra o Estado Democrático de Direito e que o Supremo Tribunal é o guardião único da democracia. Um relatório que, se formos basear em tantos outros julgamentos que já passaram pelo Supremo Tribunal e que deveria durar 5 ou 6 horas de leitura, tamanha complexidade da armação criada, tamanha a arte, né, da Polícia Federal, do Ministério Público e do próprio Supremo, que desvendou uma artimanha muito bem engendrada. Era um relatório para levar de 5 a 6 horas de leitura, mas foi lido em 2 horas apenas. Tudo para acelerar a narrativa. E para dar força ao seu enredo, aquele ministro então apresentou ali as chamadas confissões de mais de 550 presos daquele dia 8 de janeiro. Presos
que assinaram uma confissão que fazia parte de acordos de não persecução penal. Ou seja, assinem aqui, comprovando que vocês participaram sim de uma tentativa de golpe e vocês serão liberados para casa, com tornozeleira eletrônica, mas ficarão em casa. E ele usou isto para afirmar que houve, tá vendo? Tem a assinatura deles aqui. A ironia nas ruas e nas redes sociais evidentemente foi imediata. Se apertassem mais um pouco, esses 554 nomes, né, confessariam até que teriam votado no Inácio. Se apertasse um pouco mais, confessavam tudo. Por isso a população assistiu atônita ao que muitos chamavam de maior encenação jurídica da história republicana. Chamavam e chamam. Só que ao mesmo tempo, outra história também estava chamando a atenção logo pela manhã, já que o ministro André Mendonça foi sorteado para ser o relator de um habeas corpus que pode até suspender a ação penal 2696, que é a do núcleo 3 da investigação. E, portanto, se André Mendonça decidir pelo habeas corpus, sim para o habeas corpus, essa decisão pode afetar diretamente o julgamento do núcleo 1, onde está Jair Bolsonaro. André Mendonça também está relatando aquele mandado de segurança de Felipe Martins, através de seu advogado, o Chiquini, né? Felipe Martins, que é o ex-assessor de Jair Bolsonaro, preso também injustamente como tantos outros, e que acusa aquele ministro de cercear o direito de defesa e, inclusive, pede o adiamento de seu julgamento, que é do núcleo 1. Em meio a tudo isto, o que chamava atenção também foi a presença de uma pessoa ilustre, porém anônima. Alguém que apareceu por ali, mas ninguém sabia dizer quem era. E o nome dele, Richard Grenell, que é um ex-diretor de inteligência nacional do governo de Donald Trump, que desembarcou em Brasília no último sábado, sem chamar a atenção de ninguém, justamente para acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro. Um gesto, evidentemente, que para analistas e pessoas que possuam, no mínimo, 3, vamos se diz assim, 3 amebas na cabeça, conseguem entender que aquela presença era um recado claro à cúpula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de dizer, olha, o mundo está observando. Eu falei 3 amebas, quando deveria dizer 3 neurônios, evidentemente, né? Mas o meu neurônio falhou. Ok. Fato é que a presença dele é um recado, sim, de que Donald Trump está acompanhando. E muitos esperavam que o depoimento que Donald Trump deu hoje, a cerca de 3h30 da tarde aqui no Brasil, seria para falar algo a respeito desse julgamento. Não, nem tocou no assunto. Enquanto isto, lá no Senado Federal, uma bomba política explosiva, diga-se de passagem, estava sendo detonada por Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor daquele ministro que foi, inclusive, um dos responsáveis de usar da criatividade para acusar seguidores bolsonaristas, parlamentares bolsonaristas, né? Aliás, era uma figura que vinha aí prometendo falar muito e estava demorando para falar,
Já há quase 2 meses ele estava anunciando que tinha documentos, que ia dizer, ia falar, e nunca falava. Falou hoje, ao vivo e a cores, lá no Senado Federal. Né? Em um depoimento alarmante, transmitido ao vivo, e onde ele revelou que documentos usados para justificar buscas e apreensões contra empresários em 2022, por exemplo, foram forjados e datados retroativamente por ordem direta daquele ministro. Ou seja, os documentos que foram encontrados, por exemplo, dia 15, acabou sendo forjado e colocado uma data do dia 5, por exemplo, para dizer que aquilo justificou uma ação daquele ministro. Né? Ou seja, segundo o Tagliaferro, as operações foram desencadeadas com base em uma simples matéria daquele jornalista esquerdista Guilherme Amado, que foi demitido inclusive do site Metrópolis, né? E por conta daquela matéria, as informações foram chanceladas posteriormente com relatórios fabricados. Ou seja, me dê um nome que eu fabrico as provas, eu uso da criatividade. Essas informações foram nitroglicerina pura. Por quê? Foram mais de 1000 mensagens comprometendo a relação direta entre aquele ministro e o Procurador-Geral da República. Provas de que a condenação era decidida antes da produção de provas. Que aquele ministro citava o nome, olha, procure algo sobre esse ciclano, esse fulano, aquele ciclano, usando a criatividade, que nem eu disse, né? Principalmente porque, munido de documentos que inclusive o Tagliaferro mandou naquele instante para o próprio Senado Federal, que chegou a ser imprimido, inclusive os senadores mostraram, né? Mostrando também que denúncias de fraudes processuais totalmente comprometedoras é o suficiente para anular esse julgamento, porque pode comprometer toda a narrativa de tentativa de golpe. Cada palavra de Tagliaferro fazia com que os participantes arregalassem os olhos. Magno Malta mostrou o calhamaço de papel impresso das denúncias que o Tagliaferro estava fazendo naquele momento. São provas contundentes. Não tem como ignorar. Ele mostrou, inclusive, o Tagliaferro, pelo próprio celular, mensagens que ele trocou com o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pelo WhatsApp, onde o Procurador-Geral da República pedia colaboração para a produção de provas. É uma situação para colocar o PGR na cadeia. Um ato criminoso. Por isso a reação foi imediata. Damares Alves, por exemplo, pediu a suspensão do julgamento de Jair Bolsonaro. Pediu para que mandasse aqueles documentos imediatamente para a Suprema Corte, tanto para o presidente da Suprema Corte, e para que ele brecasse aquele julgamento. Ela disse que, independente ao pensamento político, Barroso é um ministro que leva a sério provas documentais. Sei lá se é verdade, mas ela disse. Pediram para que se reunissem entre eles os senadores para tomarem atitudes junto aos advogados. Ela, inclusive, denunciou as violações de direitos humanos nesse julgamento. Partindo daí, os senadores, então,
convocaram uma coletiva de imprensa, né, para apresentar as provas e anunciaram que irão protocolar o pedido de impeachment de Moraes, fazer pressão junto a Davi Alcolumbre, mediante aquelas provas, além de requererem a paralisação imediata desse julgamento. Eu quero até aqui fazer uma ressalva. Muitos andaram aí criticando, até com razão, o senador o Marcos Pontes, mas ele foi um que fez um pronunciamento muito importante, porque ele disse que o julgamento era injusto, estava comprometido, que aquele ministro estava tendo um ato ilegal e que aquilo precisava parar, porque não houve golpe algum. Ou seja, ele botou a cara a tapa, e é o que a gente pedia há muito tempo. Há quem fale nos corredores do Congresso em prisão em flagrante daquele ministro do Supremo por abuso de autoridade. Porque o que estava em jogo nesse dia 2 foi muito além da sorte de Jair Bolsonaro. Porque é a própria definição de democracia no Brasil. Aquele ministro destruiu a democracia no Brasil. Por isso os senadores disseram até em dar voz de prisão a ele. Assim como o pedido de abertura de processo de impeachment, uma CPI da Lava Toga, disseram que vão fazer pressão pesada a partir de agora, porque a farta documentação é inquestionável. Enquanto de um lado da Praça dos Três Poderes, um julgamento que muitos chamam de farsa processual, né? Do outro lado, no Senado, estavam lá os senadores reunindo provas de que o Supremo Tribunal fabricou processos e perseguiu inocentes. O país está diante de uma encruzilhada histórica. Ou restaura a legalidade e a separação de poderes, ou se afunda definitivamente em um regime de exceção da toga. O que se decide a partir de hoje não é apenas o futuro do nosso presidente Jair Bolsonaro, mas se o Brasil vai continuar sendo uma nação livre ou se renderá à tirania de uns poucos homens de capa preta. Certamente é um dia que vai ficar na história, porque haverá consequências. Se o Senado Federal, inclusive os próprios deputados que também estavam presentes na sessão, não souberem usar esta farta documentação, esta farta proposição de provas por Eduardo Tagliaferro, é porque realmente eles não merecem estar ocupando o cargo que ocupam. Porque a documentação é farta. Por isto, ontem já se articulava alguns parlamentares levarem essas denúncias a órgãos internacionais. Na ONU, na Organização dos Estados Americanos, para denunciar sobre direitos humanos que se perdeu aqui no Brasil por conta desse julgamento. Todos estão se articulando para isso. Sem contar que sim, evidentemente, nós sabemos que Donald Trump está acompanhando, está ouvindo, está lendo, está vendo. Tanto é que ontem veio uma informação da própria CNN, lá no programinha do William Vac, que, né, canhotinha também, que fala baixo, hein, de que quem está na ponta da linha para levar uma sanção pesada é o próprio Banco do Brasil, por ter oferecido o cartão Elo àquele ministro. E o banco se esqueceu que, por ter negócios nos Estados Unidos, não pode negociar com um sancionado na Lei Magnitsky. Então vai vir chumbo grosso, multa pesada. E eu mesmo tenho que dar a mão à palmatória,
Porque eu vinha reclamando que esse Tagliaferro mais falava do que agia. Mas eis que realmente as denúncias dele foram pesadíssimas. Tão pesadas, tão fortes, que o próprio presidente da mesa, o Flávio Bolsonaro, propôs entrar em contato. Aliás, foi o Magno Malta que disse que vai entrar em contato com o Ministério da Justiça da Itália para promover segurança para o Eduardo Tagliaferro, que está por lá. E afirmou também que vai, junto com uma delegação, visitar Carla Zambelli, já que eles receberam autorização do Ministério da Justiça italiana para fazê-lo. Vão tentar dar o auxílio que Carla Zambelli precisa, porque, segundo dizem, ela está passando sim dificuldades financeiras e com problemas de saúde. E dá para imaginar que qualquer pessoa que esteja sendo prejudicada dessa forma sofra mesmo de problemas de saúde, como todos aqueles que estão presos lá nos presídios por conta do dia 8, assim como o nosso presidente Jair Bolsonaro, principalmente quando nos lembramos do Clezão, que perdeu a vida por culpa daquele ministro que poderia ter auxiliado o Clezão a receber tratamento médico. Tudo isto é muita coisa para se jogar por debaixo do pano e não vai ser possível. Não vai ter condições de se esconder tudo isso. Muito pelo contrário. Certamente ainda teremos mais informações, porque, segundo consta, essas declarações do Tagliaferro ainda vão longe. Pelo menos é o que foi anunciado pela bancada da Comissão de Segurança Pública, dita pelo próprio Flávio Bolsonaro, de que entraria na noite. Então teremos mais informações ainda, né? E para quem esperava talvez alguma informação saída da boca de Donald Trump hoje, ele fez aí o seu discurso cerca de 3:30 da tarde, né? Eu mesmo assisti, esperava que saísse alguma coisa com relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, mas nada foi dito, né? E o que foi importante ele dizer é que os militares americanos afundaram um navio carregado de entorpecentes aí na Venezuela, hein? Mandaram para fundo do mar. Ou seja, não estão de brincadeira, ninguém está dormindo. Ninguém, nem lá nos Estados Unidos e principalmente aqui. Aqui, obviamente, temos limitações, porque recorrer à justiça aqui é recorrer na casa do inimigo. Então é um trabalho de muita paciência, perseverança, onde os parlamentares precisam se unir e trabalhar direitinho para criar uma pressão forte o suficiente para pelo menos três situações. A mais fácil, que já é difícil demais, que é colocar para andar a anistia aos presos de 8 de janeiro. Segunda coisa, parar com o julgamento contra Jair Bolsonaro e os outros réus. E terceiro, sacar aquele ministro da Suprema Corte para, pelo menos, deixar um sinal de que o restante que lá está vai entrar na linha, vai voltar a jogar dentro das 4 linhas, coisas que há muito tempo não acontece. O único que se atreveu a jogar dentro das 4 linhas foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. E está pagando um preço por ter sido honesto, por ter sido decente, por ter honrado as calças que usa e principalmente o cargo que assumiu de presidente da República. Porque o outro que lá está, agora está sumidinho, está quietinho ali assistindo, né? Devem estar lá festejando, com champanhes, né? Se bem que ele não gosta de champanhe, ele gosta mesmo de uma 51. Né? Essa turma aí esquece. Então, espero eu e desejamos todos nós que esta alegria deles dure pouco e que algo aconteça que acabe
fazendo tudo isto vir abaixo, que esse julgamento caia por terra, que aquelas pessoas sejam livres da cadeia, porque ou por bem ou por mal algo terá que acontecer. Não pode ficar como está, porque se ficar assim é sinal de que nós aceitamos viver num país ditatorial ou comunista. Certo, meus amigos? É o que eu acho. Então, por enquanto, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, olha, deixe os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News, né? E não se desanimem não, né? Não fiquem preocupados ou chateados por tudo que está acontecendo, porque a vida é assim, cheia de altos e baixos. E nós temos que seguir adiante, sempre pedindo e acreditando que Deus vai nos dar aquela luz no fim do túnel, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.